Vamos falar mais spoilers de Vingadores Ultimato. Você que não assistiu, saiba que vamos falar spoilers deste filme. Se você já assistiu, fica aqui que a gente vai falar muita coisa bacana. Kat, cuidado. A dúvida geral da nação. Geral. Viagem no tempo. Como funciona a viagem no tempo em Vingadores Ultimato? A gente já imaginava que fosse acontecer isso, mas chegamos lá no filme e aí as coisas eram um pouco mais complicadas. Esquisitas do que a gente imaginava, mas nossos detetives, o Rapadura, pararam um momento, estudaram sobre o assunto e nós iremos aqui falar para vocês tudo que nós entendemos sobre a maneira como funciona essa viagem no tempo. Entendemos absolutamente tudo? Sim, da nossa forma. Sim. É a verdade absoluta? Provavelmente sim. Sim. Mas pode ser que não seja. Seguinte, a gente sabe que os personagens usam o reino quântico pra fazer essas viagens no tempo, né? O Scott Lang chega lá, avisa a galera, é o seguinte, é porque eu passei 5 anos aqui no reino quântico e na real eu senti como se fosse 5 horas. Sim. Só que ele já explica nessa hora que no reino quântico as coisas não funcionam como a gente imagina. O espaço e o tempo, eles não têm as regras do mundo normal lá no reino quântico. Exatamente. Tanto é que a gente sabe que a Vespa passou 30 anos lá e ela sentiu realmente como se fosse 30 anos. Então, meio que tudo pode acontecer. Sim. E aqui, trabalhar com viagem no tempo é um negócio muito complicado. A gente tem várias franquias, De Volta para o Futuro, Exterminador do Futuro, que são franquias que trabalham com timelines únicas. Sim. Né? E que se você muda algo no passado, afeta o futuro. O futuro é alterado. Por exemplo, primeiro De Volta para o Futuro, só para exemplificar, as pessoas ficarem cientes aqui. Primeiro De Volta para o Futuro, McFly volta ao passado. Sim. E alguns acontecimentos mexem, inclusive, com o fato da mãe dele conhecer o pai dele. Uhum. Se não existe esse momento que ele se conhece, McFly não existe no futuro. Tanto que ele começa a assumir. Porque ele sabe que, se não houve o beijo do pai dele com a mãe, ele não vai ser gerado no futuro. Isso é chamado de paradoxo do avô. É uma coisa muito conhecida quando a gente está falando sobre viagem no tempo, porque vem dessa possibilidade do viajante no tempo e lá atrás matar o seu próprio avô impede o nascimento do seu pai, portanto impede o seu nascimento. Então impediria que você estivesse lá porque você não teria como viajar no tempo. Ou seja, ele considera uma timeline única, só existe uma timeline. Citando outro exemplo aqui, Exterminador do Futuro, né? Filme clássico ali do Schwarzenegger, tudo mais, Sarah Connor, etc. Ele é uma confusão temporal, porém ele usa apenas uma timeline. Sim. É o futuro destruído, um dos personagens lá do futuro volta para o passado e faz amor com Sarah Connor, que gera John Connor, que vai salvar todo mundo no futuro. É confuso, mas ao mesmo tempo é bem mais simples de entender do que a maneira como o Ultimato funciona. Porque é uma timeline só. Exatamente. Aqui em Vingadores Ultimato a gente trabalha com uma coisa mais similar ao conceito de multiverso. Isso. Que seria, Joel, desculpa, mas tu vai ter que desenhar na tela aí as coisas. Sinto muito. O Dr. Hulk fala, o professor, né? Ele diz que assim, pode esquecer todas as regras que você aprendeu com De Volta para o Futuro, com Hot Tub Time Machine, com Contra o Tempo. Tudo. A Wrinkle in Time, né? Por quê? Porque quando você volta para o passado, aqueles eventos que você vive ali não vão alterar o futuro, porque uma vez que você está no passado, aquele passado é o seu futuro. E o seu presente é agora o seu passado. E ou seja, aquilo tudo já aconteceu. Já aconteceu. Não pode mudar. Tipo, meio que já era. Não dá pra entender direito, mas assim, eles sempre vão ter a desculpa de que estão lidando com o reino quântico e no reino quântico as regras são deles mesmos e é a vida. Então assim, é bom entender isso. Quando eles voltam atrás, nada do que já aconteceu vai ser alterado. Nada vai ser alterado. Ou seja, eles voltarem no passado e matar o bebê Thanos, não vai mudar o fato de ter acontecido o estalo. Porque o futuro já aconteceu. Exatamente. Ponto final. É a regra que eles colocam no filme, é essa. O presente, que é aquilo que a gente está assistindo, aquilo que a gente acompanhou dos 22 filmes do universo Marvel, é a nossa timeline. Aquele é o presente, é imutável, não muda nada ali. Exatamente. E aí, tem uma hora que o Hulk volta ali pra Nova York, né? E ele tá conversando com a anciã, que tá lá no Santo Santoro, aquela coisa toda, e ela fala que se retirarem a Joia do Tempo, na verdade, qualquer Joia do Infinito de uma realidade, ao retirarem ela, meio que
meio que mexem na malha da realidade daquele lugar e abre-se uma realidade paralela, né? Alternativa, né? Paralela não, alternativa, exatamente. Que paralela nelas não deveriam ser... Bom, se tocar só no infinito, porque linhas paralelas... Bom, ao tirar uma dessas joias acontece isso, mas na hora que você retorna a joia para exatamente aquele tempo aonde ela foi retirada, é como se ela nunca tivesse saído daquela realidade. Somem. Elas somem. As alternativas. Todas aquelas coisas que aconteceram, elas somem e tudo volta a ser o que era. Exatamente. Ok? E aí cria uma série de confusões, porque a gente ficou muito perdido assistindo o filme. Eu sei que muita gente passou a reclamar e disse assim, cara, isso, eu falei assim, cara, isso é uma muleta de roteiro pra Marvel, porque ela pode sempre inventar uma viagem no tempo, uma realidade paralela, mudou aqui, e sabe, você usa como desculpa para algumas coisas que aconteceram ou que podem acontecer no futuro. Eu acho que a gente ainda tem que falar um pouco sobre como é que isso aí vai ser usado no futuro. A gente ainda não sabe porque esse foi o filme que apresentou esse conceito pra gente. Mas assim, temos algumas coisas a dizer. Mas primeiro é o seguinte, o jeito que a gente entendeu aqui que as coisas acontecem é o seguinte. A gente compreendeu como se fossem realidades paralelas. Não foi falado lá na hora isso, mas pra gente meio que foi o que fez sentido. Que é... Existe essa realidade aqui, onde os Vingadores estão aqui em 2023, certo? Eles estão ali e eles precisam voltar para 2012, para Nova York. Aqui existe uma outra realidade, onde aconteceram essas mesmas coisas e tá aqui, 2023. Quando eles voltam para 2012, ao invés deles voltarem dentro da mesma linha deles, eles vão para outra linha da realidade paralela, onde eles encontram as outras pessoas que estão lá, que são eles mesmos, está acontecendo tudo lá. Eles retiram as joias do infinito dessas realidades, viajam para a realidade deles mesmos, né, para a timeline deles, fazem o que tem que fazer e posteriormente essas coisas são devolvidas para lá porque o Hulk prometeu para Anciã que faria isso. Exatamente. E é importante dizer que é gerado sim uma nova realidade quando eles retornam, porque em 2012, na nossa timeline, na timeline original, não houve essa extração dessas joias. Essas joias chegaram aos seus destinos corretamente. Se você volta Tanto e você muda... estalo. Não, se você volta e você muda o destino dessas joias, você já criou uma nova realidade. Tipo, o Capitão América encontrando o Capitão América, né? Ele com a joia da mente, né? No cetro lá. No cetro do Loki e tudo mais. O próprio Loki pegando o Tesseract e saindo. Sabe? Você mudou completamente a timeline. Inclusive, esse pode ser o mote da série do Loki no futuro. É o que a gente imagina, né? Inclusive, já tem um vídeo que a gente vai falar vídeo sobre aqui isso, que vamos falar sobre séries que vão sair do Disney Plus com os personagens do cinema. Se liga que esse vídeo tá massa. Sim. Mas assim, esse negócio de nada mudar, mas tudo mudar, é meio estranho. Porque o que a Anciã explica na realidade é que, ao tirar a joia, abre-se essa outra coisa, essa bifurcação. Mas que na hora que você volta a joia, tudo o que aconteceu naquilo ali é apagado. Então, tecnicamente, pelo que ela explica, depois que a joia foi retirada daquela timeline, tudo que aconteceu depois é irrelevante. Por exemplo, a Nebulosa e o Rhodey, né, o máquina de combate, eles tiram ali a joia do poder daquela realidade onde eles encontram o Peter Quill, que ele tá escutando e tal, a música no fone, aí eles apagam ele, vão embora e tal. Na hora que eles levam a joia, aquele ali é o ponto que eles têm que retornar. Só que depois que eles saíram, aconteceu muita coisa naquela realidade, incluindo o Thanos ficou sabendo de tudo. Gamora, Nebulosa. A Nebulosa viaja, tudo aconteceu ali. Tecnicamente, se só a explicação da Anciã for real, na hora que o Capitão América do futuro volta, devolve a joia ali, toda aquela treta do Thanos saber o que tá acontecendo, da Gamora voltar pra outra realidade, da Nebula você descobrir que tá traindo ele, tudo aquilo ali é apagado, porque tudo aquilo é uma bifurcação do tempo. Só que como personagens daquela timeline vieram pra nossa timeline, e o Thanos morreu nessa timeline, a Nebulosa morreu nessa timeline, e a Gamora ficou por lá, sabe-se lá onde, deve inclusive se juntar aos Guardiões da Galáxia, sei lá. Só que eu acho que não desfaz a outra timeline. Pois é, mas é isso que tá, o ponto é esse aí. Tecnicamente, de acordo com tudo que a gente sabe no filme, que é o que a Anciã falou pra gente, deveria apagar isso que aconteceu no Eu não acredito que apaga. Então, ninguém sabe como isso funciona, porque esse tipo de detalhe não foi discutido ali entre o Hulk e a Anciã. Fica aí a questão. Inclusive, fala aqui nos comentários o que você acha que acontece. Será que isso tudo que aconteceu com o Thanos é apagado? Que aquele estalo que aconteceu ali no final, na realidade, não precisou acontecer? Enfim. Eu acho que vai continuar existindo essa outra timeline,
porque personagens importantes dessa outra timeline vieram para o presente e morreram no presente. Sim. E sumiram. Ou seja, em 2014, nessa outra timeline, não existe Guardião da Galáxia, porque ele não conhece Gamora, o Peter Quill não é preso, não acontece nada, não conhece o Raccoon, não conhece o Groot, não conhece nada, entendeu? Tecnicamente, a coisa do Peter Quill ser preso Mas a joia tem papel importante. Pode ser debatido, porque ele apaga ali, mas e se o Capitão América devolver a joia logo antes dele acordar, ele acorda e pega lá antes do Corvo? Pode ser que funcione. Sim. Isso aí é um grande Mas mistério. É uma timeline que a gente não importa, porque não é que a gente está assistindo. Exatamente. E isso é a coisa ruim da viagem no tempo que foi colocada aqui. Porque foram criadas várias timelines alternativas, você pode desconsiderar um monte de coisa. É um conceito de multiverso, que é uma coisa que a gente já imaginava que fosse acontecer, mas que eu concordo que é uma coisa que acaba incomodando muito. Isso pode ser uma abertura para o futuro, inclusive, da Marvel Studios, inclusive com a inclusão dos X-Men. Sim, eles serem de outra realidade paralela, né? Ou então eles irem para um universo em que os X-Men já existiam desde sempre. E tem também Vingadores, tem Homem-Aranha, tem etc, sabe? Isso cria uma confusão muito grande, vai ser muito difícil para eles trabalharem em cima desses conceitos. Existem várias perguntas em cima disso que meio que não foram respondidas, né? Tem várias aqui sobre, por exemplo, o Capitão América. Sobre o Capitão América, que você não sabe se ele, na verdade, já tinha voltado, porque ele não voltou ali pelo túnel quântico. Será que aquele Capitão América realmente viveu todos esses anos escondido ali, enquanto o Capitão América paralelo tava vivendo ali com os Vingadores até ele viajar, e só depois desse tempo inteiro ele apareceu velhinho ali? Eu acho que essa é uma discussão muito boa, mas também tem a discussão das joias, porque ele foi o Vingador responsável por devolver as joias em determinados momentos para não dar problema, né? Sim. E aí ele vai lá devolver, vai antecipar um pouco esses eventos para não ter esse problema, mas eu pergunto sobre Vormir. O que foi que ele fez? Ele chegou lá e jogou a joia da alma lá naquele... Quero mais não! E ele olha lá pra baixo e vê o corpo da Natasha morta, da Viúva Negra morta lá embaixo. Quer dizer que em Vormir nada se decompõe, né? Mas se ele volta por um período específico... É verdade, ela tinha acabado de sair de lá. É verdade. Então... O negócio é o seguinte, esse negócio aí da Viúva Negra não faz sentido. Quer dizer, faz sentido, então, mas... E se ele volta antes de acontecer o sacrifício, ele traz a Viúva Negra de volta? E o Gavião? Poderia ser, só que ele escolheu não fazer isso, aparentemente. Mas aí você quebra... Tá entendendo? Você quebra todo o sentido lógico das coisas. A joia da alma, ela não pode ser devolvida. Ele vai deixar onde? Ele vai ter que deixar em algum lugar. Na verdade, se ele só voltar, antes do sacrifício ser feito, deve dar pra devolver. Tipo assim, olha, desisti. Acho que ele chega lá e Vormir assim... Cheguei, botou no chão e vai embora. Mas tecnicamente o sacrifício já tá feito e parece ser uma regra absoluta desse universo que esse sacrifício não volta atrás. Sim. Porém, temos aqui o paradoxo da Gamora, que foi o primeiro sacrifício pra Joia da Alma, feito pelo Thanos, mas a gente encontra uma outra Gamora mais jovem em uma realidade paralela. Aí tem uma coisa, por que os Vingadores não viajaram e trouxeram outra Natasha? E provavelmente, assim, a única explicação que eu consigo pensar é porque eles não querem trazer uma outra Natasha que não é a deles. Sim. Ou que eles não querem destruir essa outra realidade, porque os Vingadores ali vão ficar sem a Natasha. Já estão destruindo todas as realidades. Eles estão tentando. É um conceito muito egoísta que eu acho que o Capitão América não faria, sabe? Porque ele está assim, cara, não vou mexer aqui, porque se eu entender que existem outras realidades, eu vou estragar essas outras... Né? Aí, por exemplo, a minha realidade está de boa, essa outra, lascou. Vocês estão lascados aí, não importa comigo, sabe? E então, quando ele vai retornar, ele começa a retornar tudo, tipo... o Tesseract. Sim. Ele retorna lá na época lá do Howard Stark e tudo mais. Mas o do Loki já foi. Não, quando você começa a pensar sobre esses pontos, a sua cabeça começa a entrar em parafuso. O próprio fato dele ter voltado lá pros anos 40 e ter a última dança com a Peg, na verdade essa última dança virou várias danças no futuro, porque ele ficou lá pra sempre, tanto que ele envelheceu ao lado dela, ficou lá com seus 91 anos, e ele volta pra nossa timeline principal, em que ele encontra o Falcão e o Soldado Invernal e diz, ele velhinho... Com outro escudo, outro escudo, sim. A gente não sabe o que é que aconteceu, ele pegou esse escudo em algum lugar de volta, de outra timeline e tudo. Será tá que tudo muito confuso. Que ele pediu e faz outro quebrando? A gente convive aqui com pessoas que tem gente que acredita que esse Capitão América é velhinho e tudo mais...
ele sempre existiu na timeline principal. E ele sempre foi casado com a Peggy. Sempre foi casado com a Peggy. O que não faz muito sentido, porque essa decisão só foi acontecer no futuro. Mas o futuro é o passado do outro. Mas se esse futuro não muda o que aconteceu na timeline principal, ele voltar no passado, ele não muda aqui. Ele cria uma nova realidade. Mas entendeu? justamente porque eles nunca apresentaram quem é o marido da Peggy, Sim. ele realmente pode estar lá. Mas esse é um retcon. Esse é um retcon porque eles nunca falaram quem é o marido da Peggy, Carter, não sei o quê. E que ela casou, teve filhos e tereréu. E aí sempre dizem que é o Capitão América do futuro que voltou pro passado, ficou escondido por anos. E não sei o quê. E aí... Aí ele foi lá e ficou com a sobrinha neta dele depois de um tempo. A Sharon Carter, depois ele... Cara, é tudo muito estranho, do nada, sabe? Game of Thrones. Exatamente. Não faz sentido na minha cabeça. E aí a pergunta é a seguinte... Isso é fanfic. As pessoas estão criando fanfic, né? Isso é fanfic. Mas a pergunta é a seguinte. A Marvel vai usar esse recurso pra agora, todas as vezes que acontecer alguma desgraça, galera, vamos pro Reino Quântico, a gente vai voltar, a gente vai lá, conserta isso aí tudo. Eu acredito que não, porque isso estragaria a maneira como esses filmes funcionam. O lado emocional, cara. A gente se entregou pela morte desses personagens e vamos evitar a morte desses personagens agora. Se a gente não tem o peso de sentir a ida de alguém, não vale a pena estar assistindo aquilo ali dessa mesma maneira. Pô, então você cria um limitador... Aliás, vale, né? Mas sabendo disso, tipo Dragon Ball da vida. Exatamente. Que é bem diferente, bem diferente. Mas, o que eu acho que vai acontecer é que eles vão descobrir aí nos próximos filmes que alguma catástrofe absurda foi criada pelas coisas que eles mudaram ali no passado. Por exemplo, não tem como acontecer efeito borboleta no universo Vingadores. Que o efeito borboleta é o quê? A alteração de uma coisa no passado, um bater de asas aqui no passado vai se transformar num tufão no futuro. Não tem como acontecer porque é imutável, sabe? Mas aí eles podem falar qualquer coisa dentro desse negócio de que regras dentro do reino quântico não existem. Porque se tem essa coisa da Vespa ter vivido 30 anos em 30 anos e ao mesmo tempo o Scott ter vivido 5 anos em 5 horas, meio que até as consequências parecem randômicas, que aqui elas só não são randômicas porque Tony Stark cria basicamente um GPS do tempo. Mas ela fala ali no Homem-Formiga e a Vespa, né, que fala assim, fuja dos bolsões temporais, não sei o quê, que pode ser uma coisa que ela fugiu no passado, ela sempre fugiu dos bolsões temporais, e o Scott Lang não fugiu. E aí ela teve contato e mudou totalmente o tempo. Talvez. A gente não sabe. Pode ser que daí surja o novo grande vilão do MCU. Exato. Pode ser que daí surja, talvez, a grande coisa que fez surgir os genes mutantes. Pode ser que daí surja mais um monte de coisa que a gente ainda não sabe, mas a minha aposta pessoal é que eles vão fazer alguma coisa pra parar essa mania de viajar no tempo. Porque isso aí pode estragar o limitador. Eles já tinham colocado um limitador aqui no Ultimato, que era o fato das cápsulas PIN, né? Sim, mas... Que eles assim, você só... nossa missão aqui, só podemos ir e voltar uma vez. Esse é o nosso limitador. Colocou a limitação, né? Sim. E aí o que é que eles fazem? Tá todo mundo lá com sua cápsula de ida, cápsula de volta. Aí vão 4 Vingadores pro mesmo lugar, Nova York. Aí dá ruim. Aí gastam 4 cápsulas. Assim, e aí vem o Thanos com todo mundo. Com Gamora, com Nebulosa, com 10 milhões de soldados, com os bichos, naves e não sei o que e tudo mais, com uma cápsula. É o mesmo jeito de você pedir 4 Ubers, saindo do mesmo lugar e indo pra outro lugar. Que cabia todo mundo no mesmo carro. Cabia todo mundo no mesmo carro. Mas eu não sei, cara, é um negócio que é isso que eu tô dizendo, assim, se a gente pensar muito sobre isso, você começa a ficar muito confuso e você percebe o pepino gigante que tem nas mãos. Se eles usarem uma cápsula pra toda a nave entrar, é porque, gente, é um negócio que não faz sentido. Por que então que os Vingadores não usaram dessa maneira? E fora que cria aquele negócio do gênio, né? Eu te dou 3 pedidos. Ok, meu primeiro pedido é ter mais 1000 pedidos. Que o que eles fizeram foi isso. Existem essa quantidade aqui limitada de cápsulas. Então a gente vai usar uma cápsula para ir para uma parte do tempo que a gente pode pegar mais infinitas cápsulas. Isso tem que ser parado. E eu acho que vai ser parado com isso. Uma grande catástrofe que foi criada pela maneira como eles mexeram no tempo. Galactus pode surgir aí, imagina? Galactus surgiu porque eles fizeram um negócio assim? Não sei, pode acontecer. Tudo pode acontecer. Fato é que todas as vezes que o tempo é citado no universo do MCU, ali desde Doutor Estranho principalmente, e que fala-se sobre alterar as timelines, sempre é dito, cara, mexer no tempo é um negócio complicado, pode dar muito ruim, e se eu fosse vocês eu não tentaria. E a própria anciã, ela dá a entender ali de que ela só não queria dar a joia do tempo pro Hulk porque ela não confia que ele voltaria em cima daquela promessa, mas na verdade, ela sabe que tudo ali pode dar ruim, e ela só entregou porque ela soube que o Doutor Estranho
no futuro, em algum momento, entregou a joia pra eles. Então ela tem que confiar, porque ela sabe que o Steven é o melhor de todos os anciãos. Então, assim... E se der certo esse plano, a joia iria voltar pra anciã de qualquer forma em 2012. Foi o que acabou acontecendo. Não sei o Aliás, que vai a rolar. própria anciã pode ter dito pro Capitão América que ela tem a parada de, né? Tipo, pá, Sim. e ver a alma assim, ela sabe. Tu quer alguma coisa, né? Tu tá infeliz. O que é que resolveria isso assim? Eu tenho uma paixão que ficou no passado. Quero amor. Por que é que você não volta no tempo e fica lá no passado e no futuro você quer voltar pro Ela presente? pode explicar pra ele como fazer isso. Você tá feliz no presente? Você tá amando no presente? Na verdade, eu não sei se ela faria dessa maneira, sabe? Pra mim... É muita gente que tá empurrando, né? Assim, É porque pra vai mim... em busca do seu amor. A maneira, se ela fosse mexer em alguma coisa assim, ou aconselhar alguma coisa do tipo, seria tipo, você viver uma timeline antinatural. Volte pra sua timeline natural pra ver se as coisas funcionam do jeito e tal. Porque ela é uma pessoa que confia no tempo, né? Excelente. Complicado, mas fala aí o que vocês Confusão. ainda não entenderam. Sim. Eu espero que a gente tenha ajudado em alguma coisa, porque a gente passou muito tempo enlouquecendo aqui. A gente ainda tá maluca aqui. Não tem nada, na verdade, absoluta nada aqui. São muitas teorias, muitas conversas. Mas a gente pode chegar em alguns denominadores aqui. Só o futuro vai dizer Só o futuro como que a Marvel vai trabalhar. linha temporal. Dessa linha temporal. Porque o futuro de outras linhas temporais a A gente gente tá maluca aí não pensando sabe em outras agora, coisas. porque sei lá, né? Se inscreve no nosso canal pra você não perder absolutamente nada. E se gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau. A gente se encontra na próxima timeline. Na próxima realidade. Tu tá ligada que a gente já gravou vídeos sobre o próximo Vingadores? Só que a gente daqui a gente não sabe, mas a gente do futuro, ou outras pessoas do Rapadura no futuro, vai que a gente não tá no futuro. Outras pessoas no Rapadura no futuro? A gente não sabe. Não.